Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 3/10, a Igreja faz memória aos santos André Soveral, Ambrósio Francisco e seus companheiros mártires. As leituras, a Sagrada Leitura de hoje estão em Zacarias 8, de 20 a 23, Salmo 86, da versão grega, 87, do hebraico, e Lucas 9, 51 a 56. Ainda na 26ª semana do Tempo Comum, nós refletimos a palavra do Senhor nos dada no dia de hoje, que nos chama a atenção, primeiramente, a estarmos sempre em oração. Estarmos em oração na confiança que Deus nos ouve, na confiança que o Senhor nos acompanha, que o Senhor não nos abandona. Principalmente na primeira leitura, isso é destacado, essa realidade de aprendermos a conversar com Deus. Porque quando nós falamos oração, vem à nossa mente, como eu já comentei aqui com vocês, várias orações que nós temos no nosso devocional e também orações principais da igreja, que pertencem à liturgia da igreja e a liturgia, digamos assim, oficial do dia a dia, tanto na liturgia das horas, como a oração do Pai Nosso e várias outras orações litúrgicas. Além de que somos orientados a lex divina, lex orante, estamos sempre em oração. E mesmo que a oração seja orações ensinadas pelo próprio Deus, ouvindo do seio da igreja ou de algum santo, elas precisam sair do nosso coração como se fosse nossa própria oração. Eu não posso rezar o Pai Nosso na mente que é o Pai de Jesus falando para nós. Não, mas que é o meu Pai. Que é o meu Pai que está nos céus. E vela por mim. E preciso obedecê-lo, tanto aqui como no céu. Ele é o meu Rei, meu Mestre. Então, esse conversar com Deus, esse se pôr no colo de Jesus, pedir a mão de Jesus quando estamos em aflitos, assim como Pedro quando afunda ao caminhar sobre as águas, pedir o auxílio do Senhor quando nos vemos em perigo, angustiados, cometendo erros de interpretação mesmo, ou de Deus, como Pedro cometeu o erro lá na hora que Jesus dizia que iria sofrer, morrer, e Pedro entra na frente, não vai não, Jesus coloca ele no lugar dele. Muitas vezes na nossa oração precisamos permitir que Deus nos coloque no nosso lugar. Nós temos um lugar atrás do Senhor, seguindo o Senhor. E com a Virgem Maria, Mãe Santíssima, intercedendo por nós junto com todos os santos. Eu cometo aqui a ousadia de discordar do Padre Marcelo Rossi. Não discordar porque acho que ele está errado, não. Para a maneira colocada, que é claro que ele sabe disso, é claro que a letra dessa música, que eu vou comentar agora, ela diz isso, que a Maria passa à frente. Nós pedimos muito a Maria passar à nossa frente. Mas de certa forma, um equívoco. Por quê? Porque Maria já está à nossa frente. Então, quando eu escuto essa música, ou quando eu canto, eu falo assim, Maria está na frente, eu não falo passa à frente. É claro que quando o Padre Marcelo falou passa à frente, ele sabe que ela está à frente, o passa à frente é estar à frente nos conduzindo exatamente. Mas só que ao falar passa à frente, parece que a gente dá a intenção que nós estamos autorizando a Nossa Senhora a estar à nossa frente. Não. Nós autorizamos o nosso coração de receber a intercessão dela. Nós autorizamos a nossa vontade. Isso depende de nós. A porta do nosso coração, ela só tem maçaneta do lado de dentro. Como nós já sabemos disso. Como muitas pessoas já falaram isso. Mas ela está à frente. Quiçá o próprio Deus. Então, na oração, pedindo a intercessão da Virgem Maria e dos Santos, na oração, nós estamos sempre conversando com Deus. Só que nossa oração não pode ser uma oração só de pedir. Precisa ser, antes de mais nada, de agradecer.
pelo dom precioso da vida e pelas dádivas que Deus nos dá com os talentos que precisamos multiplicar nesse mundo para seguir e estar no caminho da salvação. Mas também oração de entrega, de reconhecimento dos nossos erros, de perdão, de pedir perdão ao Senhor, precisamos muito, e de orientação ao Senhor para nos colocarmos diante do sacerdote da confissão. Porque Deus está conosco, como diz o Salmo, né, que refletimos hoje, e nos acompanha nas nossas cidades, na nossa casa, nosso ambiente, da igreja sempre. Não deixa de estar conosco. Cometemos equívocos não só como esse que Pedro cometeu, mas como no Evangelho de hoje, né, Tiago e João pedem que o Senhor mande fogo do céu àqueles que estavam falando contra ele, né? Talvez debochando, ironizando, agredindo com palavras. Muitas das vezes nós pedimos errado, mas ali como no Evangelho o Senhor nos orienta a estarmos na calma, na tranquilidade, na mansidão, que os nossos anjos da guarda nos ajudam a estar, que os santos intercedendo por nós trazem a força do amor de Deus para acalmar o nosso coração. Mas, novamente eu falo, somos nós que abrimos nosso coração a estarmos nessa paciência, nessa calma, orando por aqueles que nos perseguem, nos praguejam e debocham, inclusive da fé, hostilizam e injuriam a fé, como podemos ver em diversos episódios aí recentes. Então, que saibamos, né, que Deus está conosco. E Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, na certeza que os seus santos e que Ele está contigo sempre te ouvindo. E que o teu coração precisa ser aberto por ti, para que esteja no caminho da salvação. Jesus misericordioso, eu confio em vós, Diácono Alexandre Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 3/10, a Igreja faz memória aos santos André Soveral, Ambrósio Francisco e seus companheiros mártires. As leituras, né? A Sagrada Leitura de hoje estão em Zacarias 8, de 20 a 23, Salmo 86, da versão grega, 87, do hebraico, e Lucas 9, 51 a 56. Né? Ainda na 26ª semana do tempo comum, nós refletimos a palavra do Senhor nos dada no dia de hoje, que nos chama a atenção, primeiramente, a estarmos sempre em oração. Estarmos em oração na confiança que Deus nos ouve, na confiança que o Senhor nos acompanha, que o Senhor não nos abandona. Principalmente na primeira leitura, isso é destacado, essa realidade de aprendermos a conversar com Deus. Porque quando nós falamos oração, vem à nossa mente, como eu já comentei aqui com vocês, né, várias orações que nós temos, né, no nosso devocional e também orações principais da igreja, que pertencem à liturgia da igreja e a liturgia, digamos assim, oficial do dia a dia, né? Tanto na liturgia das horas, como a oração do Pai Nosso e várias outras orações litúrgicas. Além, né, de que somos orientados a lex divina, lex orante, estamos sempre em oração. E mesmo que a oração seja orações ensinadas pelo próprio Deus, ouvindo do seio da igreja ou de algum santo, elas precisam sair do nosso coração como se fosse nossa própria oração. Eu não posso rezar o Pai Nosso na mente que é o Pai de Jesus falando para nós. Não, mas que é o meu Pai. Que é o meu Pai que está nos céus. Né? E vela por mim. E preciso obedecê-lo, tanto aqui como no céu. Ele é o meu Rei, meu Mestre. Então, esse conversar com Deus, esse se pôr no colo de Jesus, pedir a mão de Jesus quando estamos em aflitos, assim como Pedro quando afunda ao caminhar sobre as águas, né? Pedir o auxílio do Senhor quando nos vemos em perigo, angustiados, cometendo erros de
de interpretação mesmo, ou de Deus, como Pedro cometeu o erro lá na hora que Jesus dizia que ele ia sofrer, morrer, e Pedro entra na frente, não vai não, Jesus coloca ele no lugar dele. Né? Muitas vezes na nossa oração precisamos permitir que Deus nos coloque no nosso lugar. Nós temos um lugar atrás do Senhor, seguindo o Senhor. Né? E com a Virgem Maria, Mãe Santíssima, intercedendo por nós junto com todos os santos. Eu cometo aqui a ousadia, né, de discordar do Padre Marcelo Rossi. Não discordar porque acho que ele está errado, não. Para a maneira colocada, que é claro que ele sabe disso, é claro que a letra dessa música, que eu vou comentar agora, ela diz isso, que a Maria passa à frente. Né? Nós pedimos muito a Maria passar à frente, à nossa frente. Mas é de certa forma um equívoco. Por quê? Porque a Maria já está à nossa frente. Então, quando eu escuto essa música, ou quando eu canto, eu falo assim, ó, Maria está na frente, eu não falo passa à frente. É claro que quando o Padre Marcelo falou passa à frente, ele sabe que ela está à frente, o passa à frente é estar à frente, nos conduzindo exatamente. Mas aqui, só que ao falar passa à frente, parece que a gente dá a intenção que nós estamos autorizando a Nossa Senhora a estar à nossa frente. Não. Nós autorizamos o nosso coração de receber a intercessão dela. Nós autorizamos a nossa vontade. Isso depende de nós. A porta do nosso coração, ela só tem maçaneta do lado de dentro. Né? Como nós já sabemos disso. Com muitas pessoas já falaram isso. Mas ela está à frente. Quiçá o próprio Deus. Né? Então, na oração, pedindo a intercessão da Virgem Maria e dos Santos, na oração, nós estamos sempre conversando com Deus. Só que nossa oração não pode ser uma oração só de pedir. Precisa ser, antes de mais nada, de agradecer pelo dom precioso da vida e pelas dádivas que Deus nos dá, com os talentos que precisamos multiplicar nesse mundo para seguir-lo, estar no caminho da salvação. Mas também oração de entrega, de reconhecimento dos nossos erros, de perdão, de pedir perdão ao Senhor, precisamos muito. E de orientação ao Senhor, para nos colocarmos diante do sacerdote da confissão. Porque Deus está conosco, como diz o Salmo, né, que refletimos hoje, e nos acompanha nas nossas cidades, na nossa casa, nosso ambiente, na igreja sempre. Não deixa de estar conosco. Cometemos equívocos não só como esse que Pedro cometeu, mas como no Evangelho de hoje, né, Tiago e João pedem que o Senhor mande fogo do céu àqueles que estavam falando contra ele, né? Talvez debochando, ironizando, agredindo com palavras. Muitas das vezes nós pedimos errado, mas ali, como no Evangelho, o Senhor nos orienta a estarmos na calma, na tranquilidade, na mansidão, que os nossos anjos da guarda nos ajudam a estar, que os santos intercedendo por nós trazem a força do amor de Deus para acalmar o nosso coração. Mas, novamente eu falo, somos nós que abrimos nosso coração a estarmos nessa paciência, nessa calma, orando por aqueles que nos perseguem, nos praguejam e debocham, inclusive da fé, hostilizam e injuriam a fé, como podemos ver diversos episódios aí recentes. Então, que saibamos, né, que Deus está conosco. E Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, na certeza que os seus santos e que Ele está contigo sempre te ouvindo. E que o teu coração precisa ser aberto por ti, para que esteja no caminho da salvação. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Diácono Alexandre Pereira.